E na aula de agora à tarde a gente vai falar um pouquinho sobre a organização, estrutura e funcionamento de uma clínica médica. Uma clínica médica ela é dividida em repartições para melhor atender os pacientes e para a melhor desenvoltura da equipe. Então nós encontramos enfermarias com suítes. É recomendado que toda enfermaria tenha seu suíte, o banheiro próprio para o uso dos pacientes. Ou seja, aqueles pacientes que conseguem deambular, que conseguem levantar e ir até o banheiro, tomar o banho e também atender suas necessidades fisiológicas. Toda clínica médica deve ter um posto de enfermagem, é onde a equipe de enfermagem atua, principalmente no preparo e no manuseio dos medicamentos e dos outros equipamentos da clínica. Tem que ter enfermarias com leitos de retaguarda. Os leitos de retaguarda, eles foram implantados agora por uma nova portaria que prevê o atendimento diferenciado e especializado aos pacientes vítimas de transtorno mental, quando esses pacientes estão em surto e precisando de internação hospitalar. Toda clínica médica tem que ter o almoxarifado, que é onde se faz o depósito dos materiais, dos equipamentos dali que serão utilizados na clínica. A lavanderia é para onde é destinado todas as roupas de cama do paciente e também as roupas que ele usa no leito. A lavanderia ela deve ficar num ambiente bem próximo à clínica, até mesmo por uma questão de logística, para facilitar a remoção das peças de roupas sujas até a lavanderia. A farmácia é onde se guardam de forma organizada e bem estruturada os medicamentos, a maioria deles injetáveis, que serão utilizados ali no ambiente da clínica. Toda clínica médica deve ter dormitórios para a equipe de enfermagem, para o repouso, e também para a questão de banho, dos profissionais que estarão ali no plantão durante 24 horas. Às vezes tiram um plantão corrido de 48 horas, como a gente vê nas realidades por aí dos hospitais. Então é muito importante os dormitórios, porque serve de apoio e serve também para o descanso da equipe. Banheiros para os acompanhantes. Então, o recomendado é que os acompanhantes dos pacientes internados, eles não utilizem as suítes, ou seja, os banheiros de dentro das enfermarias, porque os banheiros de dentro das enfermarias são específicos para os pacientes. Por que isso? Porque tem que ter banheiros próprios fora do ambiente do quarto de enfermaria para os acompanhantes, para evitar a transmissão cruzada de micro-organismos, de infecções ali no ambiente do banheiro, que não é um ambiente salubre, é um ambiente contaminado. Então, para evitar que haja essa transmissão desses agentes microbiológicos, é recomendável que tenha os banheiros próprios só para os acompanhantes. E sala de administração da clínica médica. Nesta sala é onde se faz todos os procedimentos burocráticos, ou seja, preenche-se as papeladas, as guias de autorização para internamento hospitalar, é onde se faz também os relatórios de alta, toda a parte de impressos e de registros de dados é feita nessa sala de administração na clínica médica. E algumas clínicas médicas ainda têm a sala de arquivo, que é onde ficam arquivados os prontuários dos pacientes, sobretudo os pacientes que já receberam alta. Então aqueles prontuários eles ficam arquivados no arquivo morto, bem como prontuários de pacientes ainda internos. Nós vemos aí nas imagens do slide um ambiente de clínica médica bem aconchegante, como deveria ser, na realidade, porque a gente sabe que existem realidades muito cruentas, ou seja, de hospitais superlotados, de enfermarias amarrotadas de pacientes, sobretudo agora com essa questão da pandemia, que está aí agravando tudo, a questão da sobreposição de pacientes, a sobrecarga da equipe. Mas eu deixo aí no slide para vocês uma imagem do que seria o ambiente perfeito de uma clínica médica. Pacientes bem acomodados, acompanhantes também bem acomodados, leitos a uma distância de um para o outro, alguma coisa para entreter, os pacientes.
vocês podem ver aí na imagem, tem a paciente e os acompanhantes assistindo TV por meio de uma projeção na parede. Então foi um meio que eles utilizaram para a questão do entretenimento e para que esse paciente ele reaja bem ao internamento. E a estrutura organizacional da clínica médica. Com relação às enfermarias com suíte, o que é recomendado? É recomendado que haja paredes e pisos laváveis, de preferência com azulejos ou cerâmicas laváveis, porque todas as vezes que um paciente deixa aquele leito para poder receber um outro paciente, tem que haver ali a limpeza concorrente ou então a limpeza terminal do leito. A limpeza concorrente é quando se higieniza o leito, o colchão, as grades e os equipamentos que ficam ali próximos ao leito. E na limpeza terminal é quando se higieniza todo o ambiente da clínica, aliás, da enfermaria. Os pisos, o piso, as paredes, as terminações, os equipamentos e o leito em si. Principalmente agora nessa questão do coronavírus, toda vez que sai um paciente vítima de coronavírus para auto-hospitalar, para poder receber outro paciente, tem que haver essa limpeza terminal, feita com álcool a 70%, ou então com outros degermantes, outros desinfetantes químicos, para promover ali a higienização do ambiente da enfermaria. Então, por isso que as paredes e os pisos devem ser laváveis. Terminações e tubulações de oxigênio devem também ser higienizadas, principalmente quando essas tubulações são na parede. A recomendação é que se higienize todos os dias, a cada troca de plantões, essas tubulações, para evitar ali a propagação de micro-organismos, micróbios inalantes para o paciente e provocar ali infecções respiratórias no paciente. A recomendação também, principalmente agora também com a questão da pandemia, é que os leitos eles fiquem a uma distância de pelo menos 1,5 metro uns dos outros, com o objetivo de evitar contágio de doenças. Pode ser o coronavírus, mas pode ser também outros agentes biológicos transmitidos no ambiente hospitalar. A recomendação é que essas enfermarias elas sejam ambientes iluminados e com circulação de ar abundante. Então, a maioria das enfermarias de hospitais hoje em dia já trabalham com a questão de ar-condicionado, que vai tanto favorecer a ventilação e a circulação de ar. E agora também nos tempos de coronavírus é muito importante que os ambientes eles estejam ventilados, porque se o vírus estiver ali circulando em alguma gotícula no ambiente, ele vai se dissipar para o ambiente exterior e vai diminuir ali as chances de contágio entre os pacientes. Então é por isso que esse ambiente tem que ser bem ventilado, tem que ser climatizado com a instalação de ar-condicionado e também que seja um ambiente iluminado. Por exemplo, imagine você, técnico de enfermagem, para fazer uma punção venosa no paciente, ali numa enfermaria escura, com iluminação precária. Então, dificilmente você vai notar ou ver a vascularização do paciente na execução ali do procedimento por causa de uma falta de iluminação adequada. Outra coisa é que o suporte de soro e aquela escadinha que ajuda o paciente a subir no leito, eles devem estar acessíveis ao paciente. Não dá mais a essa altura do campeonato para a gente improvisar um soro ali pendurado, apregando um prego na parede da enfermaria, como a gente via muito antigamente, pela falta de suporte de soro. Então, o suporte de soro ele é muito fundamental na questão do ambiente da clínica médica, porque vai auxiliar ali o paciente, bem como o uso da escadinha para auxiliar esse paciente na questão da descida do leito, quando esse paciente consegue deambular, vai até o banheiro, precisa fazer uma caminhada leve. Então tem que ter essa escadinha, bem como todos os outros equipamentos de biossegurança do paciente no leito, como a gente já viu numa outra aula anterior sobre a segurança do paciente. E, claro, a questão dos leitos estarem com grades de segurança, principalmente quando esse nosso paciente é um idoso, quando esse nosso paciente é um deficiente físico,
ou quando for um paciente psiquiátrico que tem ali muita agitação psicomotora, fica muito agitado e agressivo no leito, então tem que ter essas grades ali para protegê-lo. Com relação ao posto de enfermagem e à farmácia, deve ter uma ambiência equivalente para promover a guarda, estocagem e manipulação de medicamentos. Então você tem que ter ali, no mínimo no posto de enfermagem, uma estantezinha ou um suporte de prateleiras para você poder armazenar e guardar de forma organizada os medicamentos. Estocar de forma organizada para quando você precisar daquela medicação, você saber onde ela está. Então a recomendação é que se estoque esses medicamentos em prateleiras ou em gavetas, e esses medicamentos eles devem estar separados de acordo com as classes terapêuticas. Por exemplo, você não vai misturar tudo. Você não pode colocar antihipertensivos junto com antiasmáticos, ou então antibióticos junto com anti-inflamatórios, porque na hora que você for ali precisar do medicamento para administrar no paciente, você vai, feito procurar uma agulha no palheiro, né? Então é por isso que a gente recomenda gavetas organizadas, separadas com bandejas com divisórias para separar uma classe terapêutica de medicamento da outra. E os medicamentos eles são estocados de acordo com as classes terapêuticas, como eu falei. Tem uma partezinha só para você colocar, por exemplo, os anti-inflamatórios. Tem uma partezinha só para colocar os analgésicos. Tem outra parte só para colocar os antitérmicos. E assim vai melhorar o fluxo de medicamentos ali no posto de enfermagem. Com relação às insulinas, as soluções cristalóides, que são soros, soro Ringer, soro glicosado, soro fisiológico, e as bolsas de hemoderivado, e também algumas imunoglobulinas, você deve manter conservado em geladeira específica. Agora veja bem, aqui na questão dos cristalóides, claro que a maior parte dos soros, fisiológico, Ringer, glicosado, vão ficar fora da geladeira, porque eles devem ser infundidos a uma temperatura ambiente no paciente. Ou seja, para você fazer ali uma punção venosa, aquele soro não pode estar gelado. Você não vai botar um soro gelado na veia do paciente. Tem que estar em temperatura ambiente. Porém, é recomendável que a gente deixe dentro da geladeira umas 5 ou 6 bolsas de soro fisiológico ou Ringer, porque às vezes o paciente vai necessitar de uma infusão gelada de soro, principalmente na questão de quando você vai administrar esse soro numa lavagem gástrica num paciente que está desenvolvendo hemorragia digestiva alta, que a primeira coisa que o médico prescreve é lavagem gástrica para o paciente com hemorragia digestiva, ou seja, vomitando sangue. Aí o médico prescreve lavagem gástrica com soro gelado, porque o soro gelado ele vai promover vasoconstricção e vai ali diminuir o tamanho dos vasos sanguíneos abdominais e o paciente vai cessar ali aquela hemorragia dele. Com isso, é recomendável que a gente mantenha algumas bolsas de soro na geladeira. E claro, insulina tem que estar dentro da geladeira, porque a conservação dela deve ser entre 2 e 8 graus Celsius. Então é uma temperatura muito baixa que só poderá ser conservada ali dentro de geladeira. Importante a gente saber, nunca se deve colocar ampolas e frascos de insulina na porta da geladeira, bem como a gente faz com as vacinas, quem está trabalhando em sala de vacina. Não pode estar estocado ali na porta da geladeira, porque quando você abre a geladeira, a primeira massa de ar quente que entra ali na geladeira é na porta. Então aquilo já vai quebrar ali a cadeia química do medicamento e ele vai perder a sua função. Então, insulina sempre na segunda ou terceira prateleira da geladeira, bem como as bolsas de hemoderivado. Aquelas bolsas que a gente recebe do hemocentro para fazer a infusão venosa no paciente devem ser mantidas também em temperatura baixa, de preferência em geladeira específica. Agulhas e seringas devem estar em ambientes livres de umidade e de raios solares, porque agulhas e agulhas e seringas, elas são muito frágeis e quando expostas a um longo período de tempo na luz solar, elas também podem comprometer a sua estrutura física e ali não é que ela vá se vencer, mas ela perde
a sua composição física e por isso que, claro, também quando submetida a uma umidade muito grande, essas agulhas e seringas, elas podem danificar ali a embalagem delas e aí você vai precisar repor aquele estoque. Então, por isso que a gente recomenda agulhas e seringas elas serem mantidas em ambientes fechadinhos ali e livres de umidade e de raios solares. E as ampolas e comprimidos não devem ser expostos aos raios solares, porque, como eu já falei de outra vez, os raios solares, eles acabam comprometendo quimicamente a composição química do medicamento. Principalmente aquelas ampolas ultrassensíveis, né? Aquelas ampolas da coloraçãozinha amarronzada, que elas têm uma sensibilidade maior à luz, por isso que a ampola ela já é mais escura, para evitar com que a luz possa comprometer ali o efeito daquela medicação. No almoxarifado, nós estocamos materiais, equipamentos, produtos de limpeza, tóxicos e sanitários. Então, o ambiente de clínica médica é um ambiente que utiliza muito a questão de produtos de limpeza, tanto para desinfecção, como também para asepsia, né, como a gente falou, dos ambientes, do piso, das paredes e das superfícies. O almoxarifado ele é um ambiente fechado e de acesso restrito. Então, por exemplo, você não pode permitir que pacientes ou familiares de pacientes circulem livremente ali sobre o almoxarifado, porque ali no almoxarifado podem ter algumas substâncias perigosas, como álcool iodado ou cilindros de oxigênio, que, como a gente já falou em outra aula, se houver ali um acidente, há um risco de explosão. Então é por isso que o almoxarifado ele deve ser um ambiente restrito. Apenas os funcionários que precisam entrar ali no almoxarifado para organizar ou para pegar o material é que deve ter acesso. Manter boa iluminação e ventilação desse ambiente de almoxarifado. Organizar a estocagem por meio de prateleiras e estantes. Então as prateleiras elas são muito úteis, principalmente na guarda de seringas, de agulhas, de caixas de soro ou de outros equipamentos que chegam ali para o ambiente de clínica médica. E cuidados com a estocagem dos cilindros de oxigênios, né? Como já falei para vocês, ter esse cuidado. Com relação à sala de administração. A sala de administração é um local destinado aos procedimentos administrativos da clínica médica. Então, é onde se faz os relatórios, as admissões, os guias de autorização para internação hospitalar, os relatórios de alta, é onde se faz também o preenchimento de prontuários eletrônicos. Alguns hospitais já trabalham com a questão do prontuário eletrônico do paciente, e que essa base de dados é tudo consolidado ali por meio de computadores na sala de administração ou de gerência da clínica médica. Não é uma sala que vocês, técnicos de enfermagem, costumam atuar, porque vocês estão na linha de frente na assistência ao paciente. Mas a equipe burocrática, como o enfermeiro supervisor e também o profissional agente administrativo, ele está diretamente envolvido com essa sala de administração para fornecer todos os impressos também a vocês. Fichas de prontuário, mapas de sinais vitais, relatórios, protocolos, como por exemplo os protocolos de insulina, de administração de medicamentos, tudo é feito e organizado por meio dessas salas de administração. E claro, nessas salas também se faz a alimentação dos sistemas de informação. No ambiente hospitalar, nós trabalhamos diretamente com 3 tipos de sistema de informação. O sistema de informação hospitalar, que a gente chama SIH, e o sistema de informação sobre mortalidade, que é o SIM. Ou seja, o paciente de clínica médica, quando ele vai a óbito, é preenchida ali a declaração de óbito, o médico preenche e assina e carimba, e depois essas declarações elas são digitadas ali na sala de administração para poder alimentar o sistema de informações sobre mortalidade. Então é muito importante que a gente
informe e que o médico, quando ele dá essa declaração de óbito, que seja feito esse registro para a gente saber as causas da morte do paciente, a idade, sexo, faixa etária, de que é que os pacientes daquele hospital morrem, quais são as principais causas de mortalidade, até para que o hospital ele tenha mais subsídio de organizar e de planejar suas ações e de receber também mais recursos para combater os problemas de saúde que mais levam à morte ali naquele ambiente hospitalar. E nós temos também outro sistema de informação que é o CIA-SUS, Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, que também é feito no ambiente hospitalar, principalmente nos pacientes que saem da clínica médica para ser submetido a alguma consulta ambulatorial. Então é também importante que se coloque ali no sistema de informação esses dados ali sobre os pacientes.